Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, explanaremos uma introdução às cruzadas. Este estudo está baseado na obra de Mário Curtis Giordani, História do Mundo Feudal, lançado pela Vozes em 1974. As cruzadas foram parte das manifestações de fé e expansionismo da civilização ocidental durante o período medieval. As 8 cruzadas foram ações auspiciadas pela Santa Sé para defender a fé e os lugares sagrados das mãos dos islâmicos na Terra Santa. A nomenclatura cruzada não é contemporânea a este período. As expedições eram chamadas, dentre outros nomes, Peregrinatio contra Pagani. Os cruzados eram chamados de crucifer ou signatus, devido à pintura da cruz em sua vestimenta. A expansão muçulmana antecedeu as cruzadas. O reino bizantino cristão era por deveras assediado. Porém, divisões internas entre os muçulmanos deu aos bizantinos um alento de reconquista, principalmente durante a dinastia dos basileus macedônicos. Em 969, a cidade de Antioquia, dominada desde 638, foi retomada pelos cristãos e Basílio II consolida-se na Síria. A reação muçulmana foi aterradora. O califa fatímida El-Hakem destrói a Igreja do Santo Sepulcro em 1009, forçando a aceitação do islamismo por parte dos cristãos. Com a morte de El-Hakem em 1021, os bizantinos começaram acordos para a reconstrução da Igreja, concluída no reinado de Constantino IX. Além disso, os bizantinos avançam seus domínios sobre Edessa, a leste do Eufrates, entre 1030 e 1031, o que deixa os cristãos tranquilos na Palestina. A cidade de Jerusalém estava em paz, com os árabes preferindo lidar com os cristãos apenas por termos comerciais. A potência islâmica do Egito, dominada pelos fatímidas, não tinha interesse em Jerusalém. Porém, os turcos, desde Bagdá, retomam as invasões contra os bizantinos. A Armênia foi invadida em 1071, fazendo com que houvesse o estabelecimento dos armênios na Cordilheira do Tauro, sendo estes refugiados de inestimável ajuda aos cruzados. Após a derrota bizantina na Armênia, os turcos partiram para tomar a Síria, incluindo a Palestina, entre 1071 e 1075, apesar da intervenção árabe-egípcia que foi derrotada. No entanto, os turcos em Jerusalém não incomodaram os cristãos. Duvidando dos interesses dos turcos, porém, os patriarcas de Jerusalém e Antioquia preferem mudarem-se para Constantinopla. Em 1081, os turcos já estavam dominando a Ásia Menor, incluindo Antioquia. Os armênios do Taurus surpreendem e avançam para Edessa em 1095, data que marca o início das perseguições contra os cristãos de Jerusalém. Os cristãos ocidentais tomaram conhecimento da religião islâmica e sua jihad desde o século VIII. Península Ibérica e Itália eram expostas a ataques a partir de redutos africanos. Nas palavras de Giordani, abre aspas, a Guerra Santa, jihad, que iniciou e alimentou a expansão muçulmana, corresponderia a uma reação dos diversos estados cristãos atacados. Essa reação que, de modo geral, apresentava caráter de resistência isolada nacional, iria culminar com Urbano II em uma guerra santa geral e supranacional, fecha aspas. As visitas cristãs ao Egito e Palestina eram amistosas. Mesmo a pirataria muçulmana em Creta facilitava a visita dos cristãos com o apoio de autoridades muçulmanas interessadas pelo comércio, apesar das perdas dos pontos de pirataria no Mediterrâneo Ocidental. A demanda era alta para a visita à Terra Santa. A abadia de Cluny se especializa em peregrinações a locais sagrados. A conversão do rei da Hungria deu aos peregrinos uma passagem pelo Danúbio até Constantinopla, que era muito segura. Esta sede cristã foi disputada por Roma e Constantinopla e é tema de referência no vídeo sobre o Quarto Concílio de Constantinopla. A ideia de guerra contra os infiéis foi historicamente documentada com o apelo de Leão IV, em 848, aos francos contra os muçulmanos que estavam ameaçando saquear Roma. Pela intervenção dos francos, o bispo de Roma oferecia um prêmio celeste. O cenário era de defesa diante das ofensivas muçulmanas.
A situação de massacre sensibilizou o bispo romano Alexandre II, que em 1074, após o morticínio dos armênios, pediu ajuda para os irmãos orientais. A ideia de guerra de reparação e mística de libertação da Terra Santa foram sendo amadurecidas na mentalidade cristã ocidental. Os cavaleiros sofriam com o direito da primogenitura. Os mais jovens não tinham acesso a terras dos pais e tendiam a procurar aventuras fora dos estabelecimentos de nascença. Os camponeses sofriam com os deveres excessivos dos feudos. Documentos revelam que entre 1085 e 1095 houve problemas nos campos agrícolas, seja por estiagem ou inundações, principalmente nos setores da Normandia. A falta de terras convidava os aventureiros a buscar no comércio a saída para os problemas. A expansão marítima era um dos fatores que atraíam trabalhadores. Os europeus comerciantes sabiam que a Síria era uma localização que unia produtores das ricas civilizações da Mesopotâmia e Egito. O senso de dever do homem medieval ajudava na busca por estas estâncias. O heroísmo que motivava estes homens era um dos elementos que impulsionava aventuras ultramarinas. O setor sírio já estava na mentalidade dos europeus ocidentais, pois era comum os bizantinos contratarem normandos como tropa auxiliar de mercenários nas guerras de agressão turcas. No entanto, para a maioria dos europeus, o conhecimento era bastante limitado sobre os costumes locais. Para os bizantinos, os ocidentais eram apenas auxiliares que serviam aos interesses da România, ou seja, as tradições imperiais romanas. Os pensamentos bizantinos estavam em funções acadêmicas, a exemplo das doutrinas religiosas, sendo os ocidentais parte da epopeia bizantina. Em 1095, o bispo de Roma, Urbano II, convoca o Concílio de Piacenza, com interesses de reforma da Igreja. O basileu Aleixo Comneno envia embaixadores para este concílio e pede ajuda para que mercenários participassem da luta contra os turcos. O Papa aceita a proposta e faz o apelo. No mesmo ano, o Papa faz outro concílio, em Clermont, desta vez com o projeto em mãos. Apoiado pelo bispo de Puy, Ademar de Monteiro, pelo senhor feudal Raimundo IV de Saint-Gilles, que seria o futuro chefe militar dos cruzados, e pelos monges de Cluny, especialistas na luta contra os muçulmanos na Ibéria e agentes de viagens à Terra Santa. A convocação para o socorro dos fiéis na Terra Santa se deu em 27 de novembro de 1095. Foi oferecido o decreto geral para perdão dos pecados temporais, os bens dos guerreiros seriam protegidos pela Igreja, os que se alistassem nos exércitos não poderiam ferir seus juramentos, senão seriam excomungados. Jovens casados seriam aceitos apenas com a permissão da esposa, padres seriam aceitos nas tropas com a permissão dos seus superiores. O Papa Urbano II trabalhou para a aquisição de apoio. Esteve em Limoges, Tours, Toulouse e Gênova, aqui para cuidar das frotas que partiriam para a guerra. A adesão foi praticamente geral, da Escócia à Espanha. O Ocidente estava unido para o empreendimento. Os bispos locais, que eram obedientes ao Papa, fizeram sua parte nas comunicações e no arregimento de soldados. O movimento estava bem organizado, mas no contexto em que havia muitos pregadores itinerantes, populares ansiosos por participar foram recrutados de modo clandestino. Um tal de Pedro, o eremita, que era um pregador muito respeitado em Amiens, França, que conseguiu formar um exército de camponeses, foi para a colônia Alemanha conferenciar com nobres alemães, incluindo Galtério sem haveres, como era conhecido o Galtério de Teck. Este, sem estar em contato com o Papa, partiu para a Hungria e em maio de 1096 já estava cruzando Belgrado, território bizantino. O basileu Aleixo Comneno sabia que as tropas sairiam da Europa apenas em agosto e procurou saber o que estava acontecendo. Durante as conversações entre Belgrado e Constantinopla, as tropas de Galtério decidem saquear o local e acabam sendo escoltados para Constantinopla. Neste interim, o basileu ficou sabendo que outra leva de expedicionários estaria a caminho, comandados por Pedro, o eremita. Estes peregrinos, ao chegarem na Hungria e Constantinopla, fizeram o mesmo que seus antecessores, roubaram e até sequestraram. Os bizantinos decidem por atravessá-los para o outro lado do Bósforo.
finalmente os colocando na linha de batalha contra os turcos. Vale salientar que Pedro, o eremita, já não tinha comando nenhum destes expedicionários. A aventura de Gualtério sem haveres encerra-se com sua morte perto de Niceia. Os que escaparam foram resgatados pelos bizantinos na praia de Civitote. Esta expedição ficou conhecida como Cruzada dos Príncipes ou Cruzada Popular. Não foi a primeira cruzada oficial. A expedição de Pedro, o eremita, foi uma ação iludida pelos príncipes alemães. Afinal, Pedro volta para a Europa e as cruzadas darão início com exércitos profissionais. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.